amigos queridos da Igreja Batista Evangélica em Ferreira. Eu sou o Ari e estou feliz e me sinto honrado com o privilégio de poder compartilhar este momento de louvor e de adoração com vocês. Espero que você, onde quer que esteja, o coração esteja repleto de desejo de cantar, de louvar, de erguer a voz e render graças ao Senhor. Vou começar cantando uma canção conhecida, convido você a cantar comigo assim, ó. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Vamos mais uma vez, cante comigo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Oh, 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 oh. Bem, vamos falar com o nosso Deus. Ah, Pai, como é bom render louvores a Ti, como é bom erguer a nossa voz e Te adorar, como é bom, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a essa pandemia, nós sentirmos o Teu cuidado, nós sentirmos a Tua mão, nós sentimos o Teu abraço. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos dado forças. Nós Te exaltamos, Deus. Nós Te bendizemos e falamos contigo no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre
diga assim, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegres de louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Olá a todos, estamos aqui seguros e de volta para falar com os irmãos sobre as nossas novidades, nossos avisos e convidá-los para participar de tudo. Ontem tivemos nosso drive-thru e foi uma experiência marcante, sempre estar com a igreja, é uma experiência que nos marca e chama a nossa atenção, a saudade dos irmãos que não vinham já há algum tempo estar conosco e agora tiveram essa oportunidade e aproveitaram. Queremos agradecer a participação e o envolvimento de todos que colaboraram conosco, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Então, nosso muito obrigado desde já a você que se envolveu e nos ajudou para que tudo dê certo. Vamos continuar com as outras atividades, sempre lembrando que o Ministério Infantil funciona no primeiro e no segundo domingo do mês. Então estamos fazendo assim para também podermos dar uma assistência adequada àqueles que
precisam e podem trazer suas crianças aqui de 3 a 12 anos, tá bom? É o horário e a idade do funcionamento para o Ministério Infantil por enquanto. O ano que vem vamos fazer diferente. Esse ano só tivemos 2 oportunidades de reunir essa turminha, mas será uma grande alegria para nós tê-los aqui. A EBD do quarto domingo é para os jovens e para os jovens adultos. Então, 2 turmas. Quarto domingo vem aqui e se reúna conosco às 9 horas, no horário da EBD normal. No quinto domingo, o pastor dará uma palavra à liderança da igreja, uma palavra para os líderes. Então, às 9 horas também, assim como os diáconos. Então, no quinto domingo, toda vez que tiver o quinto domingo, será o pastor falando à liderança e aos diáconos da igreja. Não é uma reunião, mas é um encontro de motivação, de instrução e de apontamento da direção para o próximo ano, para as próximas etapas que temos como igreja diante da pandemia e tantas coisas que têm acontecido. Também nós queremos lembrar da nossa Assembleia Regular, dia 27/11, será ainda virtual, às 20 horas, na última sexta-feira do mês, então de novembro, 27/11. E no dia 29/11 será um marco, nossa maior programação deste ano, temos acreditado nisso, apesar que já estamos começando a manter a quantidade próxima do limite das nossas celebrações para agora, já no mês de novembro. Queremos ver se isso persiste em dezembro, para então mudarmos a situação em janeiro e fevereiro, já para 2 cultos. Então, quem vai nos dizer quando isso vai acontecer são os irmãos, mediante a participação da celebração da manhã. Nós sentiremos, então, a necessidade ou não de iniciarmos um segundo culto no domingo, no horário normal, às 18h30. Enquanto isso, vamos continuar fazendo a mensagem gravada e toda a celebração gravada também, louvor e tudo mais. Dia 29/11 nós teremos nosso culto de ação de graças. Então, vamos ter os testemunhos, as entrevistas gravadas, experiências de irmãos que passaram não só pela Covid, mas que tiveram experiências de perdas esse ano, que marcaram muito suas vidas, mas passaram isso com Deus, como Deus lhes mostrou vitória em cada uma das dificuldades. Então, por sermos crentes, nós também temos as dificuldades, mas Deus conosco nos ajuda a encarar essas dificuldades e as tormentas, as tribulações de uma forma diferente. Então, esteja aqui, será um marco para a vida da nossa igreja esse ano, ouvir um pouco de tudo aquilo que nós vivemos juntos como igreja e também individualmente. Teremos nesse dia a participação da cantora Jane Mascarenhas, que é muito querida da igreja. A igreja conhece e se alegra muito sempre com a presença dela. Ela sempre tem sido uma bênção para a nossa vida como igreja. Então esteja aqui às 10h30, então cuide bem do horário, 10h30 vamos fazer isso. Na semana faça a sua inscrição e participe. Será necessária a inscrição também. Quanto ao dízimos e ofertas, quero ler o verso de Mateus capítulo 6, verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Já são 9 meses passando por esse período diferente que Deus tem permitido, não só nós, mas o mundo inteiro passar e enfrentar, o que tem sido marcante e uma oportunidade para mostrar a todos e também no nosso relacionamento com Deus, aonde está o nosso coração, quando temos dúvidas, quando nós temos dificuldades, quando as coisas apertam, quando as contas ficam complicadas, quando diminui também nosso rendimento, aonde está o nosso coração? Nosso coração deve estar em Deus. E nós mostramos que o nosso coração continue em Deus
também através dos dízimos e das ofertas. Quando isso não muda em nossa vida, ao contrário, continuamos sendo confiantes e entregamos a Ele o que lhe pertence. E que essa possa ser mais uma oportunidade de você demonstrar isso. Entregue a Deus com alegria, mostrando a sua confiança nele, também através da generosidade. É o que nós desafiamos você a viver. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade de falar com os irmãos. Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. O que ele é? És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Irmãos, eu estive refletindo essa semana sobre uma expressão muito interessante que o apóstolo Paulo se utiliza. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: ofereçam a Deus um culto racional. E essa expressão, se a gente pensar com cuidado, ela é interessante. Culto racional. Cultuem a Deus racionalmente. Né? Então a gente pensa que culto está ligado mais a esse ambiente, a essa esfera espiritual, né? De coisas espirituais, de coisas invisíveis, de coisas transcendentes. Enquanto que a parte racional
é a parte humana, é a parte intelectiva, é a parte do pensamento humano, né? Da reflexão humana. Então, a união das duas coisas, oferecer a Deus um culto racional, é muito interessante a gente parar para pensar por esse lado, né? Eu penso que o que Paulo quer dizer é: cultuem a Deus entendendo o que vocês estão fazendo, né? Quando for oferecer um culto a Deus, que isso seja feito racionalmente, mesmo que esse culto seja uma atividade espiritual, uma atividade que os nossos olhos carnais não enxergam, que as nossas mãos humanas não alcançam e que a nossa mente humana não atinge, né? não chega. Mas ele fala que esse culto racional, ele está atrelado a um sacrifício, né? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o que ele fala é: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que então vocês, sendo transformados pelo seu entendimento, tendo seu entendimento transformado, vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E este movimento todo será o culto racional de vocês. Né? Então ele fala que o culto racional está atrelado a esse sacrifício, e esse sacrifício que nos torna capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que é esse sacrifício desse culto racional que nós oferecemos? É justamente não essa ideia de que para eu cultuar a Deus eu preciso me crucificar, por exemplo, fazer igual Jesus fez. Não, o sacrifício vivo dos nossos corpos é justamente a nossa maneira natural de pensar. O culto racional, ele está falando para nós ultrapassarmos a nossa lógica humana e compreendermos a lógica espiritual. Por isso, culto racional, né? É uma racionalidade que existe no ambiente espiritual. Então, nós não podemos pensar que ao trabalharmos e ao estarmos nesse ambiente espiritual, nós vamos viver isso com visões, com sensações, com coisas estranhas. Não, mesmo estando no ambiente espiritual, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Isso deve ser feito racionalmente. Então, quando a gente ora, quando a gente está nesse movimento espiritual de oração e que estão envolvidas muitas coisas que nós não enxergamos, mesmo assim nós precisamos entender isso e nos esforçarmos para compreendermos isso racionalmente. Nós precisamos sacrificar a nossa maneira terrena e viva deste mundo de pensar e oferecer a Deus um sacrifício vivo. E isso é muito interessante. Então, a Bíblia fala que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis. E nós, como seus seguidores, precisamos estar atentos, até mesmo sobre as coisas invisíveis, até mesmo esse mundo, essa guerra espiritual, e que nós devemos batalhar racionalmente. E quando a gente entende isso, quando a gente se entrega à nossa vida desse jeito, é só aí que a gente é capaz de experimentar e de estar conformado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu deixo essa palavra com os irmãos e que o nosso momento de oração nas nossas casas, enquanto igreja, seja um momento de oração e de entrada nesse mundo espiritual feita de maneira madura, entendendo o que nós estamos fazendo, sabe? Não sejam só palavras, não sejam só sobejações que não agradam a Deus, mas são coisas que nós fazemos e fazemos com a nossa mente espiritual, isto é, a mente de Cristo que nós temos agora. Então, nessa sensação e nesse entendimento, eu quero pedir aos irmãos, rogar aos irmãos que continuem orando em favor da nossa líder de intercessão, que é a Tânia, para que Deus continue concedendo a ela a fé necessária para superar esse momento que ela tem vivido. Também a nossa igreja, os nossos ministérios, a pastor Reinaldo, a Nancy, a todos os envolvidos, cada irmã, cada irmão, em suas casas, em suas famílias, em suas realidades, para que todos nós compreendamos a seriedade do mundo espiritual que acontece de modo que nós devemos compreender. E eu só quero apresentar também um pedido especial da nossa semana, que a nossa irmã Lídia está com o marido internado por problemas vasculares. Eu digo que até o momento dessa gravação nós sabemos que ele está internado. Ele esteve internado na quarta-feira, no dia 11. Mas é possível que no domingo, quando essa celebração estiver sendo transmitida, nós tenhamos notícias diferentes a respeito
do marido da nossa irmã Lídia. Então, nós não sabemos como está o paradeiro dele, mas por isso mesmo eu peço que os irmãos estejam rogando a Deus por essa vida. No mais, irmãos, cada um sabe e cada um tem um coração que Deus deu justamente para estar sensível a Ele, naquilo que nós devemos orar. E a Bíblia fala que quando nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele cumpre. Então a oração está muito mais atrelada a orarmos para que nós entendamos a vontade de Deus do que querer converter Deus à nossa vontade. Então é nesse entendimento acerca da oração que eu quero fechar os meus olhos com vocês e estarmos diante do nosso Deus. Amém. Deus, obrigado por essa oportunidade riquíssima, preciosíssima, Deus, com os meus irmãos, diante do Senhor, que é nosso Pai e que possui uma vontade boa para cada um de nós. O Senhor deseja o bem do teu povo, o Senhor deseja o bem da tua igreja, o Senhor deseja o bem da Igreja Evangélica Batista em Ferreira. E espera que nós nos posicionemos, espera que nós não vençamos o nosso torpor espiritual, mas que nós adentremos a esse lugar, que que a gente possa dar passos de fé, justamente para compreender, Senhor, todo esse movimento espiritual que tem a ver com a gente, que nós não enxergamos, mas que nós precisamos estar sensíveis a Ele. O Senhor está agindo, o Senhor está fazendo algo, assim como o Senhor sempre fez. O Senhor não é Deus de descanso, o Senhor não fica parado, inerte, o Senhor está em movimento. E nós queremos Te seguir, Senhor, verdadeiramente, queremos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo verdadeiramente, que isso possa ser real, Senhor. Na nossa igreja eu oro, suplico a Ti em nome de Jesus, que esse entendimento possa cair, Deus, sobre cada um de nós, que o poder do Teu Espírito possa repousar sobre nós, Senhor. Tu és grande, Tu és o Criador, e Tu estás fazendo coisas, Deus, que nós não imaginamos. Ajuda-nos, Pai, na nossa condição humilde e humana, a compreendermos, Senhor, o que estás fazendo. Revela a nós, Pai, por Tua graça, por Tua bondade, por Teu amor. Obrigado por ser esse Deus tão grande, que planeja, que deseja o bem do Teu povo. Possamos, Senhor, ser obedientes à Tua palavra, com o nosso entendimento humano, terreno transformado, Senhor, renovado todos os dias, para recebermos a mente de Cristo, reproduzirmos o caráter de Cristo e sermos uma igreja que vive os Teus sonhos, que não os nossos sonhos, mas os Teus sonhos, os Teus desejos, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Entrega-os nas Suas mãos, Senhor. Faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode, aquilo que só o Senhor sabe fazer. E nos mostre, Pai, qual é a parte que nos cabe, qual é a medida que nós aguentamos, Deus, e qual é o nosso papel nisso tudo que o Senhor está fazendo. Eu peço que o nosso caráter possa ser transformado, para que no final de tudo a glória seja dada a Ti, Senhor. Entrego nas Tuas mãos a vida, Deus, desse homem, esposo da nossa irmã Lídia. Que a glória seja dada a Ti, Senhor, em tudo que ele viver, em tudo que acontecer com ele. Que nessa situação, tanto aquilo que tem a ver de maneira terrena, tanto aquilo que tem a ver de maneira espiritual, possa ser convergido em Cristo. Que Cristo seja a razão e o centro. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue. Purifica-nos, Senhor, para que fiquemos limpos. Nós te amamos, Senhor, nossa rocha e nossa fortaleza. Amparamo-nos em Ti e declaramos que Tu és o nosso Deus. Nós te oramos, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a pregação, que possa encontrar terreno fértil no seu coração, a semente que está para ser lançada, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui em mais uma celebração. Já fomos muito ministrados e abençoados pelo Espírito em tudo que já aconteceu. Os louvores, os avisos
essa intercessão, que eu tive o privilégio de participar aqui de perto agora na gravação, e espero que tenha sido tão abençoador para você que está aí, como foi para mim, trazendo muito dos fundamentos que nós temos como igreja, da nossa vida, que deve ser uma vida bem compreendida daquilo que nós estamos fazendo, e não fazendo só por fazer ou por alguma pressão exterior. Fazemos porque somos, de fato. E agora o meu trabalho aqui é continuar essa conversa. Eu estou aqui me sentindo muito à vontade, e sei que você que está aí assistindo, da sua casa, já está num ambiente muito confortável e está num ambiente muito seguro, que é a sua casa. E te agradeço também, como igreja, nós que temos essa oportunidade nesse novo tempo de estar aí dentro da sua casa, mesmo que à distância. Nós continuamos agora meditando e refletindo com profundidade na história de alguns homens e mulheres, agora nessa fase dessa série, especificamente sobre mulheres, que Deus usa na história e que Deus faz grandes coisas através dessas pessoas. Pessoas essas, como eu e como você, cheias de medo, insegurança, angustiadas, pessoas que são improváveis, esse é o termo que nós estamos usando agora, improváveis por tantas coisas, improváveis por uma cultura, por uma ótica nossa que é seletiva. Se nós fôssemos colocar as nossas lentes para selecionar aquelas pessoas que pudessem viver grandes coisas, provavelmente não escolheríamos as mesmas que Jesus e que Deus na história escolheu, porque nós temos alguns hábitos de fazer com que essas pessoas mereçam algo pelo que elas podem fazer, ou pelo que elas têm, ou porque são capazes de fazer. Mas Deus, Ele é muito intencional e Ele escolhe pessoas que muitas dessas são improváveis e imperfeitas. Improváveis pelo seu tempo e até mesmo hoje para nós, são improváveis por uma cultura, por uma construção que nós temos às vezes. E tanto você como eu, nós também precisamos olhar para nós e perceber que aquilo que nós vivemos com Deus seria improvável por nós mesmos. Nós somos imperfeitos e temos meditado muito nessas pessoas aqui, sendo muito abençoados como igreja e desafiados como igreja a viver uma fé madura, uma fé de reconhecimento de quem realmente somos e como Deus faz quando nós partimos daí, do reconhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre uma mulher, e é uma pessoa que começa a aparecer bastante no final do ano, assim como o Roberto Carlos, que chega no final do ano, a gente começa a ouvir falar, tal, mas não falávamos tanto, e agora nós vamos falar dessa mulher, aparece no final do ano por conta das nossas peças teatrais. A gente prepara toda aquela estrutura, esse ano talvez não como antes, mas a gente prepara, tal, gera toda aquela ansiedade, pega a criança mais bonitinha da igreja, e é Jesus, e aí chama um casal bonito também, é José e Maria, e hoje nós vamos falar sobre Maria. Um detalhe aqui, o casal mais bonito da igreja, uma vez eu já fui José, então fica a dica do que eu quero falar. Quero te chamar aqui para acessar a sua Bíblia. Nós estamos numa celebração que é virtual, mas muito real. Por isso, então, hoje eu quero entrar no clima e quero acessar a minha Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando Maria recebe a notícia de que ela daria à luz ao Filho de Deus. E olha só que legal, que interessante isso aqui. No verso 26 vai dizer o seguinte: no sexto mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação.
Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Esse texto, eu fico me imaginando ali, Maria recebendo essa notícia, e a maneira como Maria se apresentou confiante a um Deus em que ela servia. Porque imagina você, noiva, virgem, recebe a notícia que vai ser mãe e logo aparece grávida. Talvez na cabeça de Maria muita coisa se passou, mas ela não dá nenhuma desculpa para o anjo do Senhor, que automaticamente seria uma resposta para o próprio Deus. Ela não cria nenhuma barreira, ela não faz nenhuma dificuldade para que tal coisa aconteça. Muito pelo contrário, ela, que seja como está dito na sua palavra. Se é da sua vontade, eu vou fazer. E ela se prontifica. Ela simplesmente vai. Na relação com José, isso poderia ser muito mal compreendido. Imagina José recebendo a notícia de que a sua noiva está grávida. Mas ela não olha para nada disso. Ela não se importa com o fato de ser virgem e agora, não. Ela obedece. Ela obedece. E Maria, ela é uma pessoa improvável pelo fato dela ser uma pessoa normal. E ser muito normal. Porque Maria tinha ali a sua vida. Você vai perceber que depois Maria cria Jesus, até que Jesus assume seu ministério e depois vai embora de casa. Mas Maria, ela tem uma vida normal. Maria não era rica, Maria não tinha muito talento, era uma pessoa comum. E a forma como Deus faz algumas coisas e que muitas vezes nós apresentamos desculpas para Deus e que são desculpas que não têm nenhum fundamento, porque Deus escolhe pessoas, Deus faz em situações que são improváveis para que na nossa mão aquilo que é provável não tenha sentido, porque na lógica do reino não tem mesmo. O fato de Deus ter escolhido Maria para dar à luz a Jesus já muda muita coisa de entendimento de muita gente, porque a cultura esperava que Jesus viesse de uma forma muito grande. A cultura esperava um rei que viesse de um grande trono, que assumisse uma grande posição, que isso fosse muito evidente. Tapete vermelho, holoforte, flashes e luzes. Uma carruagem muito bonita, algo muito grande. Fosse filho terreno de pessoas importantes para a sociedade. Mas olha como Deus faz as suas coisas, porque Jesus ele nasce numa estrebaria. Ele não tem nenhum hospital para isso. Jesus ele entra na cidade no lombo de um jumento e não numa carruagem. Jesus não vem de uma família importante, social, nada. Jesus vem de um casal normal. Jesus ele faz isso. Faz de situações e pessoas que são improváveis, coisas grandes, palpáveis. Jesus, ele usa isso.
E o que nós aprendemos com a vida de Maria, e quero deixar aqui nesse nosso encontro, nessa nossa mesa, é que Jesus, meu irmão e minha irmã, Ele não está interessado, Ele não está indo até você para fazer, através de você, grandes coisas pelo que você tem, pelos teus talentos. Nós já conversamos isso diversas vezes aqui, em outras celebrações. Isso só reafirma e deve reafirmar o desafio e o nosso compromisso de entender que Jesus não está interessado naquilo que a gente pode oferecer. O que atrai Jesus é a confiança que nós temos nele. Porque é isso que Maria faz aqui. Maria não apresenta nenhuma desculpa para Deus, porque ela poderia. Eu sou virgem, eu estou prometida em casamento, eu não posso ter um filho agora. Não é tempo que eu tenha um filho agora, os meus planos, um filho agora, não é o momento. Ela poderia apresentar inúmeras desculpas. Eu não tenho condições financeiras de ter um filho, Gabriel, falando com o anjo. Mas não, ela fala, é da sua vontade e essa vontade é a que eu vou cumprir. Cumpra a vontade do meu Deus. O que atrai Deus em pessoas não é sobre a probabilidade que elas têm de entregar algo, porque Deus não precisa de nada do que a gente entrega. Aquilo que Deus precisa de nós é de fato nós mesmos, confiantes, inteiros, onde fazemos aquilo que foi dito pelo nosso irmão Felipe na intercessão. Temos o entendimento do que estamos fazendo, é isso que Deus procura. Deus não precisa de absolutamente nada dos nossos talentos. Deus não precisa do nosso canto, que é uma voz afinada e bonita, do nosso talento musical, do nosso talento, seja ele qual for, da nossa inteligência, do nosso... Deus não precisa disso, meu irmão. Deus não usa isso como critério para escolher as pessoas que Ele faz as coisas. Mas Deus tem o critério e o único e o necessário, o importante é: se é meu servo, se confia em mim, se me obedece e se é sensível à minha voz. Esse é o critério. O critério de compreender quem Deus é e reconhecer que nós podemos ter o que for, mas que Deus faz através daqueles que reconhecem que não são nada, mesmo sabendo de pouca coisa que a gente pode adquirir no pouco tempo que temos de vida aqui. O que Deus se sente atraído, de fato, é a nossa confiança nele. Fico imaginando a alegria de Deus em ouvir Maria dizendo: eu vou fazer o que é da vontade do meu Pai. Eu vou fazer o que é da vontade de Deus. E repartir isso hoje com o Felipe, observando da história de Maria, e eu percebi que a resposta dela, confiante disso, vem de uma espiritualidade antes mesmo de ter visto o ministério de Jesus. Maria conhecia o Deus que ela tinha e deu a resposta e apresentou a resposta pronta antes mesmo de Jesus fazer o que fez. Nós, então, meu irmão e minha irmã, fica mais do que necessário reconhecer, porque Jesus fez o que fez por nós, nos ensinou como viver e como ser humano. É isso que Jesus vem fazer. Jesus se esvazia da sua glória, do seu poder, ele se esvazia disso tudo, se faz gente, fica submetido a ter que ser gerado por uma mulher por 9 meses e depois ter que depender dessa mulher para ser amamentado. Jesus vive esse processo de ser humano, de ser como eu e você, para nos ensinar como ser humano. Então, Jesus, ele vive, ele faz e depois ele vence a morte em nosso lugar, que nós não teríamos essa capacidade. Ele se entrega por nós, nos dando vida eterna. E aquilo que ele pede de nós é reconhecer o que ele fez e ter resposta como Maria teve. É da tua vontade e assim eu faço. Que a nossa confiança, meu irmão e minha irmã, essa é a minha oração, e que seja a nossa oração, que a nossa confiança esteja muito alinhada.
Maria, assim como muita gente que passa pela Bíblia, tem pouca participação no que a gente pode julgar de importante ou não. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na confiança que esses homens e que essas mulheres apresentam em ser usados por Ele. Que assim seja a nossa igreja, que assim seja o Espírito que sopra aqui no nosso meio, para que a gente entenda o que a gente está fazendo, para que a gente confie no que Deus está fazendo. Quando o Espírito vem e fala, nos desafia, nos leva a um outro rumo, mesmo que isso, aos nossos olhos, no nosso contexto, seja completamente improvável, a gente faz porque é da vontade dele. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo para você, uma ótima semana e nós estamos juntos. Tchau. Obrigado porque o Senhor nos encontrou um dia, Deus. Nos resgatou, nos livrou do inferno, da morte, mudou as nossas vidas. Obrigado, Senhor. E hoje nós vivemos para falar do Teu amor, para cumprir o Teu chamado. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me
Amém, queridos irmãos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder ter este tempo de louvor, de adoração com vocês. Eu digo mais uma vez que me senti honrado e grato, muito grato a Deus por esse privilégio, pela oportunidade que tive de ter este tempo com os irmãos. Que Deus abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.